Nós vamos levantar as nossas mãos em favor desse pedido de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estão esses nomes representados nesse caderno de oração. E o Senhor, Pai, está por dentro de tudo que está acontecendo. O Senhor conhece o nosso pensamento, tanto da mente como do coração. E o Senhor pode nos ajudar. Cada uma de nossas petições. Então, Pai, nós entregamos a Ti com confiança nesta manhã. E crendo que o Senhor já está operando em favor de cada um dos Teus filhos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Estamos muito agradecidos a Deus por mais esta manhã ensolarada, abençoada. Graças a Deus, eu creio que nesta manhã conosco aqui, pela primeira vez, acho que é a irmã Sandra mesmo. Os demais já estão todos escutando aqui. Agora a irmã Sandra hoje é a primeira vez aqui em Campestre. Graças a Deus, a irmã Sandra perguntou para nós que hora que nós ia sair hoje de manhã. Eu saí lá para 7h10 de casa. 7 horas já estava lá. Já fez uma caminhada de manhã a pé para chegar lá em casa às 7 horas. E graças a Deus, né, está aqui conosco, nossa conhecida já há mais de 15 anos. As crianças dela e as crianças nossas cresceu praticamente junto, né? Companheirismo, amor. Então é muito conhecida nossa. Ultimamente ela teve servindo a Deus na igreja de Nazareno. E já teve em outras igrejas também, né, irmã Sandra? Teve na Assembleia também, né? Assembleia, Igreja de Nazareno, Igreja Batista, Metodista. Então já teve várias denominações servindo o Senhor Jesus. E agora está dando essa alegria para nós, né? Privilégio estarmos juntos, né? Já teve conosco em alguns cultos, vocês devem ter visto ela em Poços de Caldas, em alguns cultos, e hoje pela primeira vez está aqui no Campestre. Deus te abençoe, é mais do que bem-vinda no companheirismo do amor.
Deus sabe todas as coisas e conhece o propósito de cada coisa na nossa vida. Nós estamos muito agradecidos a Deus. Eu quero que vocês abrem a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, que é a leitura que nós vamos ler nessa manhã. Ezequiel capítulo 36. Glória a Jesus. Eu quero ler com vocês do versículo 24 ao versículo 28. Ezequiel 36. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países. Enquanto vocês acabam de procurar Ezequiel, eu vou esperar mais um pouquinho. Pode procurar com calma, que nós não temos pressa. Ontem nós falamos sobre coragem e serrania. Tivemos um culto muito abençoado ali, irmão, sobre coragem. Nós estamos precisando ser encorajados mesmo, né, por Deus, para vencer as lutas e as dificuldades que se apresentam numa hora dessa que nós estamos vivendo. Ezequiel 36, versículo 24, 25, 26, 27 e 28. Então vamos ler? E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. E então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo. Ai, que coisa gostosa. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu. Aí que está a diferença. O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Senhor. Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. A verdade, Deus tem duas asas, você já conhece isso, né? O Novo e o Velho Testamento. Então, quando Deus está falando no Velho Testamento, dá a impressão que Ele está falando só para o povo judeu e não tem nada a ver conosco. Mas o Evangelho, ele é completo. O mesmo Deus que falou no Velho Testamento, Ele continua falando. E tudo que está escrito na Bíblia é para exemplo nosso.
E se ele falou com o Israel natural lá, nós somos o Israel espiritual. Tudo é Israel. Então, nós podemos tomar isso para nós. Ele está prometendo aqui de te dar um espírito novo, te dar um coração novo, de tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Aí você faz uma pergunta para mim, pastor, e isso é o suficiente? Tendo um espírito novo, um coração novo, isso é o suficiente para irmos no arrebatamento? Porque dá a entender que é o suficiente. Parece que se ele te der um espírito novo, um coração novo, você já está pronto, já vê. Parece que tudo que nós precisamos é ter um espírito novo e um coração novo. Coração velho tem que cair por terra, e o espírito velho também, né? O profeta chama de alma rabugenta, velha. Tem que cair por terra. Mas é o suficiente? Aí o profeta diz que não é o suficiente. Às vezes a pessoa tem um espírito novo, tem um coração novo, mas está faltando coisa. Aí você pergunta, o que está faltando? Presta bem atenção na leitura da palavra. O que está faltando? A diferença é que ele diz, e eu porei o meu espírito em você. Você tem um espírito novo, um coração novo, mas se você não tiver o meu espírito, vai ficar uma pessoa religiosa. Vai ficar uma cantora das mais bonitas do mundo cantando para Jesus. Vai ficar um pregador dos mais elegantes do mundo. O profeta conta a experiência. Diz que um dia um galo muito bonito chegou e falou no galinheiro assim. Falou, olha, subiu-se um de um caixote, deu uma bicada no caixote e deu uma batida na asa e cantou que a coisa mais linda do mundo esse galo. E falou para o galinheiro tudo, falou assim, eu descobri coisas maravilhosas que vai melhorar o nosso aspecto, nossas penas vai até mudar de cor, né? Vão ficar a coisa mais linda do mundo. Esse galo em cima do caixote cantou com a coisa mais linda e os outros galos olhando assim meio de lado e tá nas franguinhas. As franguinhas ficou tudo entusiasmadas e veio tudo correndo e ficou em volta dele olhando ele cantar. E aí com ele dando a notícia que estava tudo bem, que agora eu tinha descobrido uns alimentos lá por mais longe um pouco daquele galinheiro, que parece que estava mais gostoso e ia fazer uma vida melhor mesmo, e agora que nós vai funcionar. O profeta disse que é a mesma coisa de um pregador, que agora eu tenho teologia, agora eu formei para isso, agora eu formei para aquilo, agora tem tantos cursos. Moisés tinha 26 cursos superior, depois teve que desaprender tudo para Deus tratar com ele. Olha para você ver. Aí o profeta mostra esse galo. Bom, o galo estava num discurso que é a coisa mais linda do mundo. E as franguinhas tudo em roda dele, corocó, esse aí é o campeão mesmo. Daqui a pouco saiu um outro galo lá do galinheiro, que nem pena não tinha direito, tudo meio sujo com esterco, e veio correndo para você, alô, por favor, para um pouquinho o discurso aí, doutor. Houve aquele silêncio. Ele falou, acabei de escutar a notícia no rádio, agora o frango subiu 4 centavos, amanhã cedo todos nós estaremos no matadouro. Aí o profeta serviu. Se tem uma coisa que as pessoas não gostam, que fala em morte, né, irmão? Mas a religião verdadeira mesmo é morte, sepultura e ressurreição.
É aí é que está o detalhe. O detalhe é isso aí. Então, a diferença está aqui. O profeta, na mensagem, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Você pode ver que, principalmente quando se trata dessa mensagem, as pessoas falam, mas essa mensagem é muito difícil. Quantas pessoas que não falam isso para a gente? Essa mensagem é muito difícil. Essa mensagem parece que a gente tem que renunciar tudo na vida para seguir essa mensagem. A pessoa fala isso. Já falaram para mim, parente meu, falou, eu não vou seguir essa mensagem que você segue, não, porque essa mensagem é muito difícil. Faz 36 anos que eu estou na mensagem, eu nunca achei difícil. Você achou, bom Maurício? Faz 36, nós batizamos no mesmo ano, né? Achei que é um privilégio e segurança, porque a palavra de Deus cura para a nossa alma. Então é a mensagem que nos levará no rápido. Então é isso aí que eu sempre achei. Mas Beto, você achou difícil alguma vez essa mensagem? Achou que a carta muito pesada? Tem alguma irmã aqui que achou difícil a mensagem? Por favor, pode levantar a mão e falar, não, para mim está difícil. Pode falar, as moças, as jovens, está difícil viver a mensagem? O apóstolo São Paulo diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Eu não sei onde é que as pessoas arrancam isso que é difícil. E o profeta está pregando aqui, por quê? É tão difícil viver uma vida cristã. Então vamos começar por aqui. Eu colocarei meu espírito em vocês. Aí está a diferença. Eu estou lendo o parágrafo 28, parte B dessa mensagem. O profeta falando isso aí. Eu colocarei meu espírito em vocês. É aí aonde você descobre que é tão difícil que você vá à igreja e consiga um conceito diferente. Sabe de uma coisa? Eu creio que eu devo ir à igreja. Eu creio que eu devo ir à igreja. Analisa bem. Quando a pessoa diz, eu creio que eu devo ir à igreja. Eu creio que eu devo ir. Então você volta para casa e diz, aleluia, eu tenho. Não, você não tem. Entendeu como é que é? Só vai à igreja e volta para casa e fala, eu tenho. E o profeta diz, você não tem. Agora eu vou dar um exemplo nas escrituras para vocês compreenderem bem essa parte para nós seguir. São Mateus capítulo 25, o profeta fala das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. As virgens nécias pensavam que tinham o mesmo que as virgens prudentes tinham. Elas estavam juntas, até dormiram juntas, tosquelejou juntas, tudo junto. Tem a mesma coisa. É como uma pessoa que diz assim, tudo que fala de Deus é bom, mas tem tudo. Todo mundo pensa que tudo tem igual. Entendeu? De repente a voz da meia-noite, a voz profética da hora, do momento, diz, sai o encontro, eis o noivo aí. Opa, é uma voz
Todas acordaram, até as Virginésias acordou que é para sair o encontro, então vamos sair. É um movimento religioso que sai ao encontro. Mas pera lá, sabe que hora que essa hora veio? Essa hora veio, a coisa estava escura, tem que pôr fogo na lamparina. Isso é o alarido, pastor? É, o alarido é a voz do profeta que vem para despertar. Desperta tu que dorme. Mas escuta aqui, tem que botar fogo na lamparina, porque como é que você vai sair no escuro? Às 10 pôs fogo na lamparina. Parece que às 10 tinha a mesma coisa. Às 10, fogo na lamparina, é avivamento para todo lado do Brasil e do mundo, e parece que incendiou. Parece que o evangelho está sendo pregado em toda parte. Mas espera um pouquinho. Dali a pouco você escuta as virginésias falar para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Você pega uma lamparina, vocês que já mexeram com lamparina, nós já tivemos na roça, lamparina. Naquele tempo nós usávamos querosene, mas você pode usar o azeite. Você enche uma lamparina de azeite e põe fogo no pavio. A lamparina fica a noite inteira acesa. Agora você pega uma lamparina que tem o pavio bonitinho, igual as outras, todas as igrejas, é tudo igual, bonitinho, tudo. Se não precisar acender o fogo mesmo do Espírito Santo, é tudo igual. O zino é igual, o jeito de orar é igual, é todo mundo igual, e é paz do Senhor, é paz de Deus, é tudo igual. É a coisa mais gostosa do mundo. Se não precisar acender o pavio, tudo igualzinho. Aí na hora que acende o pavio, é que você vai perceber que tem uma lamparina, que o fogo dela é sustentado por um azeite que está dentro da lamparina, que é o Espírito Santo. Tem uma igrejinha na terra que ela é sustentada pelo Espírito Santo, irmão Demar. Por isso que não tem variedade esse fogo. Por isso que faz 36 anos, cada dia que passa é melhor. Você vê que é o mesmo evangelho, é a mesma convicção, é a mesma claridade, não tem nada de obscuro, não tem nada de pavio fumegando, não, querendo apagar, não. Está aceso. Essa alegria, esse prazer, esse rio que corre, salta para a vida dentro do teu coração, isso está aceso. Porque Ezequiel, Deus na boca de Ezequiel dizia: eu colocarei o meu espírito aí dentro. Não é só questão de ter um espírito novo e um coração de carne e pular de alegria, tudo isso aí, mas se não tiver o espírito para sustentar isso, você está feliz hoje, está triste amanhã, está alegre agora, daqui meia hora, se alguém pisar no teu pé, você já dá um grito, está pronto para pegar o revólver, e não adianta. O ser humano é assim. Dai-nos do vosso azeite. Elas descobriu que tinha igreja, tinha pavio, tinha até o fogo para funcionar um pouco, mas um pouquinho de tempo, e logo quando o pavio vai fumegando e vai acabando, não tem sustentação para sustentar aquilo. Não tem o espírito para sustentar uma vida diária na presença de Deus. Não tem um espírito para sustentar. Entendeu? Então isso aqui é muito profundo. Elas pensavam que tinha e não tinha. Quando colocou a prova, viu que não tinha. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que a Virgem Prudente falou para a Virginésia: vai procurar alguém que vende, porque nós não podemos repartir o que nós temos. Vai chegar uma hora que não tem jeito de repartir. Entendeu como é que é? Tudo tem um tempo. Às vezes tem um tempo
Quando você não está precisando de tanto azeite, dá até para repartir, mas quando você precisa da totalidade? E quando a coisa escureceu, e você tem que sair numa jornada, numa caminhada, eis o noivo aí, sai ao encontro, e você não pode sair, que nem sair numa estrada aí com o tanque na reserva da gasolina, só com um quartinho. Você tem que sair com o tanque cheio na viagem. Você tem que garantir. O irmão Dito ainda falou para mim: pastor, o senhor tem que sair com o tanque cheio de álcool e de gás também, para ter reserva. Tá certo, ué. Tem que ter reserva. Você não pode brincar numa viagem dessa, irmão. Essa viagem, você vai sair numa viagem. Vou fazer uma viagem, vou andar 30 quilômetros a pé agora e esquece de botar uma garrafinha d'água dentro da mochila. Você vê o quanto que é bom para tosse. Você passa sede andando no sol quente, no deserto, e você procurar uma garrafinha d'água e não tem, porque esqueceu de pôr na mochila. Não. Bom, então, onde é que está o vendedor de azeite, que nós precisamos do azeite? Sai procurar. Não tem nem jeito de nós dar. Nós já deu o endereço dele muitas vezes para vocês não prestou atenção. Mas agora não dá para dar endereço mais, agora tem que sair na viagem. Agora é como o povo de Israel saiu do Egito e teve que sair depressa e calçar o pé no sapato mesmo, e firme, não olha para trás não. Agora não dá mais para pensar em socorrer quem quer que seja. Já foi o tempo que a mão estava estendida para socorrer, mas só que não deu atenção aos avisos. E o tempo passa um dia, passa dois, e passa um ano, passa dois, e coisa e tal. Chega uma hora que não tem jeito. Mesmo querendo, Noé falou: eu não tenho jeito de abrir a porta da arca para vocês entrar agora, porque agora não dá mais tempo. Essa aqui é a realidade. Bom dar atenção aos avisos. Sabe o que elas fizeram? Elas saíram para procurar o azeite, as 5 nessas. Pois você lê lá São Mateus 25. Saiu para procurar o azeite, irmão. Sabe o que aconteceu? O profeta disse que elas encontrou os dons do Espírito Santo. E elas voltou correndo para falar para a Virgem Prudente que elas tinham conseguido o azeite, mas não era só os dons do Espírito Santo. O profeta diz que o mundo está mergulhado nos dons do Espírito Santo e pensa que tem o azeite, mas não tem. Tem um espírito novo, tem um coração de carne e pensa que tem o Espírito Santo, mas não tem. É uma nova criatura, sim, já não fuma mais, não bebe mais, não faz mais nada de errado, não está misturado com carnaval, com jogo, com nada, está livre. É um espírito novo, um coração novo, tudo bem, mas precisa do Espírito do Senhor vir e misturar com o Espírito do homem. É aí que precisa. Para poder sustentar isso, senão não sustenta. Entendeu? Aí elas voltou e disse: abre-nos a porta. Não foi assim que elas falaram? Já estava fechada, a noiva, a que tinha o azeite, já tinha ido embora. Entendeu? O profeta disse que o rapto será secreto. A noiva do Senhor Jesus, ela sai da terra no arrebatamento. O povo vai continuar pregando a vinda de Jesus. Eles não sabem de nada do que está acontecendo. A igreja menos conhecida na terra é a igreja noiva do Senhor Jesus. O senhor está falando dessa igreja do Campestre aqui, pastor? Eu estou falando da noiva. Se você crê que faz parte da noiva, você é um dos tais. Amém? Louvado seja Deus. A noiva é cosmopolita, é composta de todas as nações. Entendeu? Estou falando da noiva. Que a única fé que vai ser encontrada na terra vai ser na noiva. Fora disso não tem fé.
de arrebatamento em lugar nenhum. Não existe fé. Aí o profeta diz: você vem para a igreja e pensa que tem, mas não tem. Você sai, volta para casa e diz: eu creio que agora aconteceu, agora eu tenho. As virginésias falaram: agora nós tem. E era só os dons espirituais. Não tinha o azeite, não conseguiu encontrar quem vendia. Sabe por quê? Porque o que vendia saiu com a noiva, e é o Espírito Santo que vende. E ele saiu com a noiva, ficou. Essa terra vai ficar sem o Espírito Santo, irmão. Você já pensou, com o Espírito Santo aqui, as lutas e as dificuldades que esse mundo está enfrentando? Você já pensou, a hora que a noiva saiu, o Espírito Santo sai junto com ela? Aí o profeta diz: arranca um dente, não sara mais, porque o Espírito Santo é que cura, o lugar que arrancou não tem vida para curar. Quebra o braço, não sara. O médico engessa o seu braço e o médico fala: mas o que está acontecendo? Eu engessei. Você volta semana que vem, o médico fala: mas não mudou nada, não cura. O que está acontecendo? Será que está com um problema no osso teu que não quer sortar? Vai demorar uns dias para ele descobrir que o dono da cura não está mais aqui. Ele foi embora com a noiva. Na Bíblia está escrito que agora ainda tem, porque tem um que detém, entendeu? Que está aqui ainda está ajudando o povo. Mas daqui uns dias esse mundo vai cair num caos que você não imagina. O profeta diz: em poucos dias você se encontra exatamente na mesma velha rotina em que você estava, dúvidas, razões e tudo mais. Parece que tem, mas não tem. Se o pastor fulano de tal disse que aquilo não estava certo, eu não creio que esteja certo. Eu apenas tomarei sua palavra para isso. Veja, e digo a vocês que você faz isso e fazer aquilo, e você encontra a você mesmo subindo e descendo. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está bom, amanhã está ruim. Essa semana está bom, semana que vem está ruim. Esse ano está bom, o ano que vem está ruim. Subindo e descendo. E você simplesmente não foi longe o suficiente. Você não foi longe o suficiente. Eu tenho todas essas evidências, eu sei, mas nós estamos falando sobre evidências, nós estamos falando sobre o produto. Veja, nós não estamos falando sobre evidência, nós estamos falando sobre o produto. Eu tenho visto pagão gritar, eu tenho visto os pagãos falar em língua, eu tenho visto também um lápis escrever em língua desconhecida, e uma feiticeira se levantar e ler, e interpretar e dizer a verdade. Se um homem pode falar em língua, se um homem pode gritar, se um homem pode ver visões, se um homem pode fazer alguma coisa, outra coisa, e ele pode fazer sem o amor divino, entendeu como é que é? As pessoas podem fazer o que quiser. Se ele não tiver o amor divino, se ele não tiver o Espírito do Senhor dentro, misturado com o seu Espírito, o profeta diz que ele está completamente perdido, mesmo sendo uma pessoa religiosa, mesmo sendo uma pessoa que tem dons espirituais, profecia, língua, e pode dar até o corpo para ser queimado, e dar tudo que tem para o sustento dos pobres, pode ser a pessoa mais boa do mundo. Se ele tiver só um novo espírito para fazer isso, um novo coração de carne para fazer isso, porque para fazer isso também tem que ter um coração
coração de carne, então não faz, tudo bem, mas ele tem que alcançar o Espírito Santo em você, nele, dentro dele, que é a terceira etapa do ministério tríplice de Deus. Primeira etapa é Deus sobre nós, você já conhece muito bem, Deus através dos profetas. A segunda etapa é Deus conosco, você também conhece muito bem, Emanuel quer dizer Deus conosco. E a terceira etapa é Deus em você. É o que Deus falou na boca de Ezequiel: eu porei em você o meu Espírito. Aí é muito mais do que os dons espirituais, aí é o próprio doador. Agora, se você prestar atenção mesmo, em Atos capítulo 2, irmão, presta atenção. Quando eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, o que nós temos que fazer? Pedro respondeu assim, ó, vamos prestar bem atenção. Ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e, veja bem, e recebereis o dom. Não é os dons espirituais, o dom é o próprio doador dos dons. Nós temos que receber ele em nossos corações. Entendeu como é que é? Aí é que está o segredo da coisa. Aí você vê uma pedra encaixando na outra, irmão, que é a coisa mais linda do mundo. O profeta diz que nós estamos vivendo na maior batalha jamais pelejada no momento que nós estamos vivendo. Maior batalha jamais pelejada. O profeta fala de dois poderes na terra: é o de Deus e o de Satanás. O de Satanás, ele perverte as coisas de Deus. É como se fosse um poder dele, mas não é, não tem poder. Satanás não tem nenhum poder. Inclusive Pilatos achou que podia ter um grande poder. Ele falou para Jesus: sabe que eu tenho poder para prender você? E Jesus respondeu para Pilatos: você não teria nenhum poder se meu pai não tivesse te dado. Então você vê que o poder é tudo de Jesus. Se o pai não der o poder, o pai, você já sabe que é o lado interior de Jesus, é que é pai. O lado exterior é filho, o corpo, você já sabe disso, entendeu? O profeta diz assim: vocês sabem que nós temos tido guerras após guerras, é uma atrás da outra. Jesus profetizou que seria guerras e rumores de guerra, você já sabe. Veja, nós temos tido guerras após guerras e rumores de guerra, e enquanto a terra permanecer, nós teremos muito mais. Então não adianta nós querer achar que vai a coisa vai piorar mais, viu, irmão? Cada dia que passa vai piorar mais. Tem que piorar mais. Tempo que nós estamos na luz do entardecer, depois que entardece, depois que chegou o tempo da tardezinha, mesmo que não é nem dia e nem noite, está nesse tempo, está faltando muito para escurecer de tudo. Irmão Demar, a gente sai na estrada aí, 6:30 da tarde, você parece que nem ligar o farol, não adianta nada, porque você não sabe se é dia, se é noite, o que é, não resolve nada ligar o farol. Parece que a luz, nós estamos numa hora que você é uma luz aqui, parece que está resolvendo nada. Para ganhar uma alma está a coisa mais difícil do mundo. Parece que não está resolvendo nada você falar que é um cristão, que crê numa mensagem profética da hora, e tudo isso aí não está resolvendo nada, por causa do tempo, por causa do horário que nós estamos vivendo. Mas daqui uns dias, irmão, vai escurecer. Já está escurecendo. Daqui uns dias você vai ver, a vida tua vai brilhar, mas vai brilhar. De longe a pessoa vai enxergar que você é um eleito, um cristão, de longe.
precisa chegar perto, precisa conviver, não precisa comer. Diz que para conhecer um espírito de uma pessoa, você tem que comer um saco de sal junto com ele primeiro. Mas não vai precisar disso. As pessoas de longe vão ver a luz resplandecendo. Nós estamos vivendo nesse momento. Então, por enquanto é guerra. Enquanto a terra permanecer, nós teremos mais guerra. Porém, tem você observado que em realidade só há dois poderes em todo o universo? Só dois. Nós vinha conversando na estrada, o Mondito falou uma coisa para mim, mas ele fala e eu lembro da mensagem. Ele fala e eu lembro da mensagem. O Mondito falou assim, para mim eu queria que fosse um governo só no mundo inteiro. Falei, Carma, que você vai chegar lá, vai ser um só pastor, um só rebanho, vai ser assim, não tem perigo não, vai ser. Mas o Mondito está com pressa, que isso aí seja logo. Falei, Carma, que vai chegar a hora. Mas olha o que o profeta está falando. Na verdade, só há dois poderes, é o de Deus e o do diabo. Aí, ó. Veja bem, só dois poderes em todo o universo, em todas as diferentes que temos entre diferentes países, diferentes entre nós mesmos e demais coisas. Tudo está baseado somente em dois poderes. Há somente dois poderes e dois reinos. Dois poderes e dois reinos. Dois poderes e dois reinos. Repete 3 vezes. Todas as demais coisas menores estão ligadas a um ou outro poder. Se a pessoa não estiver ligado em Jesus, ele está ligado com Satanás mesmo. Não tem esse negócio de meio termo. Eu vou seguir Jesus e seguir. Entendeu? Eu vou seguir Jesus e vou misturar. O outro falou assim, eu não vou nem para um lado nem para o outro, eu fico em cima do muro. Aí o diabo falou, o muro é meu, viu? O muro já é do diabo mesmo, né? Se a pessoa estiver em cima do muro, é de Satanás. Deus não vai derrubar ninguém de cima do muro para o lado dele. Não, Deus não precisa fazer isso. O diabo está lutando. Se ele vê um em cima do muro, ele carga para trazer mais para cá ainda. Olha aqui para vocês verem uma coisa. E dos dois poderes, veja, é o poder de Deus e o poder de Satanás. Todas desordem que há, toda guerra e tudo que sucede está controlado pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Tudo que acontece no mundo, veja, porque só existem esses dois poderes, e esses poderes são o poder da vida e o poder da morte. Deus está trabalhando para te dar vida e vida com abundância. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. Poder da morte. Esses são os únicos dois poderes. O poder que tem Satanás é o poder de Deus pervertido. Porque na verdade ele não tem nenhum poder. O poder é tudo de Deus, mas só que ele pega esse poder e perverte. Ele faz isso com o ser humano. Entendeu como é que é? Ele faz isso com o ser humano. Ele perverte o ser humano, tudo. Nossa, o que o diabo pode fazer? Então não é um poder legítimo. Quando ele é pervertido, ele não é original. Ele não é legítimo. Entendeu? 90% da população não está satisfeito do jeito que Deus fez a pessoa. E não é só as mulheres não, os homens também. Não está satisfeito. Pode ficar tranquilo
que se deixar, elas desmancham até o rodapé da unha, na cabeleireira, arranca até sangue, porque não está satisfeito de jeito nenhum com aquilo que Deus fez, o original. Entendeu como é que é? Não tem coisa mais sagrada e mais bonito do que uma coisa original. Entendeu? Ah, pastor, então deixa os dentes teus tudo original até cair tudo e nem troca. Não estou falando disso aí. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso, não. Você procurar conservar aquilo que Deus te deu de uma maneira real. Você sabe que até de pintar cabelo o profeta não entrou. Fizeram a pergunta para o profeta sobre pintar cabelo. Ele falou: se o teu cabelo é preto e você pinta de preto para conservar ele, tudo bem. O profeta falou. O problema é que o loiro pinta de preto e o preto pinta de loiro. Muda a cor, a originalidade. Você tem o cabelo preto. Fazer um quadro, pegar um moço aqui, o Lucas aqui, os dois Lucas. Pegar os irmãos Lucas. Se você quiser pintar o cabelo de preto, eu dou até a tinta de presente para você. Não tem nada que crama aqui que eu estou errado. Ô irmão Lucas, quer pintar de preto? Eu faço um presente da tinta de cabelo preto. Escuta aqui, o profeta disse: você tem o cabelo preto e pinta de preto, e não tem nada contra isso, você está conservando aquilo que... Entendeu como é que é? Mas o problema não é esse. O problema é que quando branqueia o cabelo, não quer pintar de preto. E a Bíblia diz que a beleza da mulher, do homem, é as canas, que é os cabelos brancos do velho. Um velho de cabelo preto fica feio. Um velho fica bonito de cabelo branco. Irmão Efraim, um velho fica bonito de cabelo branco. Amém? Glória a Deus. O irmão Demar está até com pressa, que o dele branqueia mais rápido. Não quer estar demorando muito para branquear. O irmão Ezinho está branqueando já, eu não. Um pouquinho. É a beleza dos velhos. As velhas de cabelinho branco é a coisa mais sagrada que tem. As pessoas olham para uma velha de cabelo branco e falam: olha, essa mulher já trabalhou muito, já criou os filhos, deu exemplo, e eu vou te falar, olha aí, parece que está até cansadinha, está de cabelo branco já, mas está firme nos cultos, na rocha. Acabou o problema. Entendeu como é que é? Mas não tem problema, meu irmão. Se tem um cabelo loiro, pinta de loiro, tiver preto, pinta de preto. O profeta falou isso. Não tem problema não. O poder que tem Satanás é um poder de Deus pervertido. Não é um poder legítimo. Entendeu? Não é um poder legítimo, mas uma perversão do poder de Deus. E assim é com tudo. Veja o que tem Satanás. A morte não é outra coisa senão a vida pervertida. Isso que é morte. Entendeu? Uma mentira, sabe o que ela é? O profeta diz que ela é uma verdade pervertida. Isso que é mentira. Vê você sabe o que é um adultério? O adultério é um ato correto, porém pervertido, mal usado, fora do matrimônio. Isso que é adultério. O ato é correto, mas só que pervertido é pecado. O profeta falando aqui, ó. Tudo que tem Satanás é algo pervertido, tudo que ele tem. Ele é um pervertedor, tá? Porém, ao mesmo tempo, é um poder.
É pervertido, mas é um poder. E nós hoje estamos assentados aqui, e um desses dois poderes vai nos controlar. Agora é você que tem que escolher. Qual o poder que você quer que controla você? É o poder de Deus ou é o poder de Deus pervertido através de Satanás? Um dos dois. Não tem jeito de você ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Você tem que tomar uma posição na vida. Ou você escolhe a direita ou escolhe a esquerda. Você tem que escolher. Você não tem jeito de fazer, de servir a dois senhores. A Bíblia diz que ou serve a Deus ou serve o diabo. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Nós estamos numa escola e Deus está ensinando nós através da mensagem. E eu estou sendo ensinado nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Oh, que coisa! Então nós temos que decidir quem é que vai controlar nós. Então, expulsemos o maligno e tomemos nosso lugar como os astros do céu. Ô, irmão, sabe o que você é? Você é um astro do céu. Você faz parte da celebridade do céu. Você já pensou o que é celebridade do céu na terra? E você faz parte disso? Astro do céu. No livro de Judas, o profeta mostra, o apóstolo fala de estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas, versículo 13. Nós não queremos ser estrelas errantes. Aleluia, nós não queremos ser estrelas errantes. Veja, errando nisso, errando naquilo, pensando, e em verdade sucederá o prometido. Como é que funciona aquilo? Não se ponha a pensar e a errar. Mantenha-se como as estrelas no céu, como um verdadeiro soldado. Você já descobriu que você é um soldado de Cristo aqui na terra. E é o Espírito do Senhor em você que faz a diferença. Oh, que coisa! Mantenha-se como estrela no céu, como um verdadeiro soldado em seu devido posto. Mantenha-se crendo. Assim são a vida e a morte. É para crer e continuar crendo. Não pode vacilar nisso, não. O profeta diz, quando um exército, quando uma nação se prepara para fazer uma guerra contra outra nação, deve primeiro calcular o que é correto e o que é errado, e se em verdade pode fazer guerra contra a dita nação. Mesmo Jesus ensinou isso. E se a gente fizesse isso, e se as nações detivessem por um momento a pensar nessas coisas, então não haveria guerras em nenhum lado. Porém, nós encontramos que se um homem não faz isso, se as cabeças militares da nação não se assentam primeiro para calcular e ver seus motivos e seus objetivos, se são corretos, e para ver
se tem suficiente poder e força para vencer o exército oposto, seguramente serão derrotados. Você vai chegando de qualquer maneira, é derrota mesmo. Mas se tem um planejamento, entendeu? Um cálculo direitinho, se você gasta um tempo para pensar sobre aquilo que você vai fazer, você nunca deve fazer as coisas sob pressão, correndo. Ah, mas se eu sair atrasado, eu vou ter que correr para tirar a diferença na estrada. Então sai mais cedo, não brinca não, entendeu? Mas não pode fazer nada sob pressão. Oh, que coisa! E ele vem falando aqui de nações que foram destruídas e perderam por causa de não fazer um bom planejamento. E ele fala da vida nossa, é a mesma coisa. A vida do cristão tem que ser planejado. Você tem que ter um guardião para guardar você em todos os seus passos. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel, ele não dormita, você já sabe disso. Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Ele é o nosso guardião. Salmo 121. Nós precisamos dele em cada momento da nossa vida. Então nós temos que tomar uma posição, né? Eu quero servir é o Senhor Jesus, ele é o meu guardião. Acabou. É no poder dele que eu preciso estar. Aí você lembra de Paulo em 1 Coríntios 2. Ele diz: eu não venho sobre vós com palavras persuasivas, de conhecimento humano e coisa tal, para que a vossa fé não apoiasse no homem, porque senão apoia no homem. Mas eu venho sobre vós com humildade, simplicidade, na singeleza de coração, e demonstrando o poder de Deus nas pregações, para que a vossa fé apoiasse em Deus. Isso é 1 Coríntios 2. Mateus 28, verso 4, a palavra de Deus diz que os guardas, veja, tremeram de medo quando Jesus ressuscitou. O guarda, o humano, o homem, irmão, se a coisa apertar, ele treme de medo. Mas o nosso guarda, não. Eu quero ver o que o inimigo vai fazer para fazer o nosso guarda tremer de medo. Pelo contrário, a coluna de fogo desceu, o mar ficou com medo e abriu. A coluna de fogo desceu, o fogo natural, por mais quente que estava, ficou com medo, e até gelou a mão de medo, virou um ar-condicionado. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, o fogo. Lá na fornalha de Nabucodonosor. A coluna de fogo desceu, os leões começou a tremer toda. Fecharam a boca, nem abriam. Falou: vai que nós abrimos a boca, ele pensa que nós vai morder Daniel, ele mata nós. Não vou nem abrir a boca. Vamos jejuar um pouco. Jejuar quando você não está com fome não é difícil. Mas o leão estava morrendo de fome, irmão. Quando as pessoas jogavam um dentro da cova do leão, eles deixavam o leão de jejum primeiro, uns 2 dias. Assim, porque aí a festa vai ser boa mesmo. Você jogar uma pessoa para o leão, comer um leão, não está com fome, não tem graça a festa. Os leões morrendo de fome, ai que banquete, joga Daniel lá. Quando Daniel cai lá, os leões, ai meu Deus, a luz desceu junto. Irmão, você está feliz de ter um guarda assim, irmão? Que tem provado isso na nossa vida, tem guardado nós de cada coisa, não é só do físico, não. Eu posso dizer que ele me guardou 6 acidentes de automóvel, 4 afogamentos, mas isso aí é tudo fichinha perto do que ele tem guardado a minha alma. Aleluia, louvado seja Deus, coisa maravilhosa. Ele é o nosso guardião.
A palavra diz que Deus colocou uma guarda sobre os muros de Jerusalém para proteger. Manda Nabucodonosor nos dias de hoje ir lá destruir Jerusalém agora. Fala para ele lá. Vai lá. Você vai ver onde é que vai parar aquela mesquita de Omar que está lá, estorvando lá. Você vai ver onde é que ela vai parar. Está estorvando. A Bíblia diz que é uma abominação no lugar aonde não deveria estar. Mas você vai ver daqui uns dias. Pastor, mas nós vamos ver isso? Não, nós não vamos ver. Nós não, a noiva não. Eu estou falando nós porque eu creio que eu faço parte da noiva. Você não crê? Então você pode levantar a mão. Glória a Deus. Nós cremos que fazemos parte da noiva. Então você não vai ver isso. A noiva sobe antes disso no arrebatamento. Nós não vai ver isso aí. Graças a Deus não vamos ver. Estamos livres até de ver isso. O que seria um privilégio também, né, se nós pudéssemos ver ela sendo destruída e arrancada de lá, mas tudo bem, seria um privilégio, mas nesse caso o privilégio nosso é bem maior, de subir antes ao encontro do Senhor Jesus. Isso é Isaías capítulo 62, a Bíblia fala isso. A palavra diz que nós somos guardados por aquele que é poderoso para nos guardar. Que se você é guardado por alguém que não é poderoso, fica com medo. Se vai que eu tenho um guarda vigiando, que vai 5 ladrão. Eles vão matar até o guarda e vai matar nós tudo e levar tudo embora. Mas nós temos um guarda que tem um controle mesmo de tudo. E esse é o nosso guarda. É Judas capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo. Versículo 24. A palavra de Deus diz que ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Entendeu? É São João capítulo 10, verso 28. Inclusive ali ele fala que a ovelha está na mão do Pai. No verso 27, a ovelha está na mão do Filho, no verso 28. E no verso 29 e no verso 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Então a mão do Filho é a mão do Pai. Se você tem o Filho, você tem o Pai. Você está na mão do Filho, você está na mão do Pai. Ô irmão, quem que vai arrancar você da mão do Pai? Nunca. Você está seguro. Primeira carta de Pedro 1,5, a palavra diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que guarda você. Entendeu? Porque para guardar você, não podia ser um outro poder. Não tem nenhum poder que dá conta de guardar você, a não ser o de Deus. Porque Ele guarda você de todo mal, de todo perigo. Ele guarda tanto no físico, mas o principal mesmo, Ele tem guardado a tua alma de pecar contra Ele. É Ele que tem feito isso. Agora, o que nós devemos guardar? Ele guarda nós, Ele é o nosso guarda. Aí você pergunta para mim assim: pastor, mas o nosso guarda, forte do jeito que ele é, e como é que ele pode ter nascido aqui numa manjedoura tão pequenininho, tão fraquinho? Você acha que ele não chorou que nem uma criancinha? O profeta diz que ele brincou no monte de areia. Ele brincou como uma criança. Ele trabalhou, ele sofreu. Pastor, e esse é o nosso guarda? É esse mesmo. É esse mesmo que é o nosso guarda. Você quer ver, irmão? Coisa maravilhosa isso aqui. Coisa boa demais. O profeta fala aqui na mensagem, o super sinal 56 em diante. Eu vou ler para você, porque eu não aguento, tão bom que é, tem que ler. O homem tentando fazer aquelas coisas
grande, o homem só pensa em coisa grande mesmo. Veja, mas quando Deus deu um sinal para nós, isso foi uma coisinha, começou por aí, uma coisinha. O homem tenta tratar de grandes negócios, Deus trata de pequenos negócios. É por isso que eu estou aqui, irmã Cassandra. Por isso que a irmã Beth está aqui, porque Deus trata de pequenos negócios. É por isso que você está aqui. Irmão Mateus, Deus te abençoe, irmão Mateus. Nós conversamos ontem e eu estou feliz de ver você aqui hoje. Sabe por que você está aqui? Porque Deus trata de pequenos negócios. Mas aí você fala, pastor, mas eu sou um puta de um homem grande já. Você está grande mesmo. Mas você não está grande não, você é pequenininho. Deus trata de pequenos negócios. Aleluia. Bom ver isso, claro. E eu fico pensando na doidice do rei Herodes, querendo matar o menino. Você já pensou, irmão? Como se ele fosse o grande do momento. E eu mando matar esses meninos de 2 anos para baixo. Quero ver se eu pego ele ou não pego. Ai, meu Deus do céu. Aquela coisinha estava nas mãos do pai. Herodes. Deus trata de pequenos negócios. O homem tenta dizer, porque cada um faz desta maneira, vamos fazer como eles fazem em Hollywood. O homem deseja coisa grande e Deus deseja um pequeno rebanho. Talvez seja por isso que Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no vosso meio. O segredo é estar reunido no nome dele. Esse que é o segredo. Deus deseja a minoria. Ele deseja omitir todas as grandes coisas para receber as pequeninas. Aí Deus vira as costas para grandes coisas e diz, deixa vir a mim os pequeninos. São Marcos 10, 13. Deixa os pequenininhos vir, porque dos tais é o reino do céu. E tem outra coisa, aquele que não se tornar como uma criança dessa também não entra, não. Deus valoriza as coisas pequenas, irmão. Eu estava conversando com quem essa semana, se é com o Mondito ou se é com outro irmão. Eu falei, você já pensou, um profeta que orou para uma gambá, quem é que vai querer seguir uma mensagem desse profeta? Quem é que vai conseguir ver isso? E como é que Deus permitiu a gambá ser acidentada para chegar na casa do profeta, senão ela nunca ia encontrar a casa dele? E ela foi acidentada, e ela chegou aonde o profeta morava, foi acidentada ali, e ela chegou, ela passou a primeira casa, ela conseguiu, passou a segunda casa, passou a terceira, o profeta acho que morava na quarta casa, não lembro certo se é quarta ou quinta casa, quem lembra aí, dá um sinal. Eu sei que ela passou por essas casas, chegou na casa do profeta. Quando ela chegou na casa do profeta, ela podia ter seguido em frente,
ela parou na casa do profeta e ficou debaixo da escada ali. Quem sabe pegando uma sombrinha debaixo da escada, porque estava acidentada. E ela estava com 9 fiotinhos dentro da bolsa. E o profeta chegou e olhou para Gambá e falou assim: oi, dama, o que você está fazendo aí? A Gambá só olhou nele, e ele pegou e subiu a escada e foi para dentro de casa. E a Gambá ficou lá, ele não matou, não tocou ela, nada. Ô, dama, o que você está fazendo aí? Chamou a Gambá de dama. Se nós desse conta, nem que nós não desse conta de chamar os Gambá de cavaleiro, de dama, mas pelo menos o ser humano, se nós desse conta de falar: ô senhora dama, bem-vindo, ô senhor cavaleiro, bem-vindo, nós já fazíamos muita coisa. Acho que nem isso nós não dá conta de fazer. Ele ficou enroscado por lá, acho que foi no outro dia, desceu a escada. Ué, mas o que você está fazendo? Você está aqui ainda? Conversando com a Gambá, o Espírito Santo veio no coração dele, sabe falar o que para ele? Falou: ela está esperando a tua oração. Você não chamou ela de dama? O profeta falou: chamei. Então, ela está esperando a tua oração. Estava acidentada, tadinha, morreu, ciote em tudo. E ela também. O profeta, a inspiração desceu, o profeta falou assim: em nome do Senhor Jesus, vai embora. Ela levantou e saiu como que: muito obrigado. E foi embora. Ela foi curada instantaneamente. Você pensa que Deus cura só o ser humano? Deus cura o ser humano, Deus cura os Gambá, Deus curou o cavalo de João Wesley, que é o 6º mensageiro da 6ª era da igreja. O cavalo quebrou a perna. Vocês podem procurar saber aonde vocês quiserem que não tem conserto, perna de cavalo quebrado. Quebrou, matou, tem que matar para fazer mortandela. Bom, perdão, não sei se faz mortandela de cavalo. Vai que a gente fala que faz e o povo não come mortandela, mas não é no assunto. Cavalo de João Wesley, o maior evangelista que pisou. Sabe quantos sermão João Wesley pregava por dia? Ele pregou 800 sermão num ano. Deu uma média de 3 por dia. A cavalo, não é de carro que nem nós, nossa mordomia, não. É a cavalo. E ainda tinha uma esposa que lutava para desmanchar o que ele pregava. Ainda teve que aguentar esse espinho na carne. Ele pregando o evangelho e a mulher dele: ó, não dá bola pro Wesley, não, tá ficando louco. Tudo isso que ele está falando aí, não dá confiança não. Eu sou mulher dele, eu conheço bem ele. Larga a mão disso aí. Ela ia desmanchando atrás. Ia ele pregando e ela. Mas eu queria ver ela desmanchar. É a cura do cavalo. Cavalo quebrou a perna, o Wesley foi: em nome do Senhor Jesus, levanta e vamos trabalhar. O cavalo levantou, ele montou em cima e vamos trabalhar. Na hora. É cura instantânea. Quero ver ela quebrar a perna do cavalo de novo. Levou para aí a mulher do Wesley. É igual desmanchar. Tem gente que trabalha e luta para desmanchar o que os outros fazem de bom. Uma vontade de desmanchar. É o que os fariseus queriam fazer: desmanchar, acabar com o nome de Jesus, o ministério, tudo que eles tinham contra ele. Falar: não liga para esse homem aí é um feito. Eles chamavam ele até de Beelzebul. Entendeu como é que é? Olha aqui para você ver uma coisa: todas as grandes coisas ele deixou para lá para receber as pequenas coisas. Um filho nascerá pequeno, Emanuel nascerá. O irmão, aquele menino nascendo era Emanuel, Deus conosco. O Deus da criação se fez
parte da sua própria criação. Você pode ter certeza de uma coisa: se achar que está difícil, pensa nisso aqui: Deus nunca exigiu de você algo que Ele não fez primeiro. Pode ficar sério. Tudo que Ele exigir de você. Ah, mas eu estou com dor. Jesus teve dor. Ah, mas eu tive que nascer com uma criancinha no hospital, lá tudo cheio. Jesus nasceu também. E foi num lugar bem difícil do hospital. Foi num lugar que nem hospital. Tinha hospital, estava tudo cheio. Para ele não tinha lugar na estalagem. Ah, mas eu sou pobre, não tenho nada. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. A palavra diz que a raposa tem povinho, a ave do céu tem ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E ele era dono de tudo, criador de tudo, e tinha tudo como se não tivesse nada. O profeta diz que ele veio a zero no Calvário para poder levantar o homem que estava caído a zero. Ele desceu no zero também, vou levantar. Ai, meu Deus do céu, como o Senhor é bom. O Criador dos céus e da terra, quem fez o pó, as árvores, todas as coisas que há, se fez parte delas, aquilo era um sinal. Ele virá através da forma de um ser humano. Deus vindo na forma de um ser humano. Você acha que um homem virar um porco é humilhante? Se nós fosse transformado, Lucas, num dois porcos, nós dois saímos aqui andando de 4 pés aqui. Você acha que é humilhante para nós? Seria humilhante demais, né? Deus se tornar um homem foi muito mais humilhante. Essa que é a realidade. Ué, pastor, é o senhor que está falando isso do senhor mesmo? Não, eu li na mensagem, o profeta falou isso. Tudo que eu falar aqui, você pode ficar tranquilo que... Por isso que eu já não gosto de ler outras coisas. Eu gosto de ler a mensagem e a Bíblia, porque tudo que eu falar aqui, eu li na mensagem e li na Bíblia. Não gosto de ler livro, coisa errada, para não misturar as coisas. Eu gosto de ler a mensagem e a Bíblia, porque aí o que eu falar aqui, eu tenho segurança daquilo que eu estou falando. Que eu tenho certeza que é de Deus mesmo. Ele poderia ter vindo de alguma outra forma, se ele quisesse, não podia. Ele poderia ter vindo de outra maneira. Veja, de outra maneira que ele tinha de vir, se ele quisesse. Mas ele escolheu vir dessa maneira. Foi uma escolha dele. Aí você pergunta, quando foi que ele escolheu? Isso aí está escolhido desde antes da fundação do mundo. Mas 700 e tantos anos antes dele nascer, ele já tinha falado na boca do profeta Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele falou do ministério dele na boca do profeta Isaías. Ele falou do menino que nasceu, seu nome maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade. Ele falou que o ministério dele, ninguém ia dar crédito na pregação do ministério dele, que ele ia ser sofrido, ia morrer por nossa causa, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele já deixou falado isso muito antes. Ele escolheu vir desse jeito. E ele escolheu que você viesse também nessa era e pudesse ver isso. Sabe quantas pessoas que vai ver que tem um profeta desse na terra, irmã Santa? De 1000 pessoas, talvez um. 1000 pessoas, talvez um. Então uma cidade dessa daqui, por exemplo, é um milagre ter um povo desse numa cidadinha dessa. Isso aqui é o maior milagre do mundo campestre. Falar que tem 50 pessoas da mensagem numa cidadinha dessa aqui é um milagre do mundo.
Você sabe quantos milhões de pessoas tem em São Paulo? Quantos milhões, irmão Maurício? 20 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem na mensagem de São Paulo? Se juntar todos os tabernáculos lá. Eu acho que se juntar tudo não dá 1000 não. 1000 pessoas. Em São Paulo, 20 milhões de pessoas, não tem 1000 que viu a mensagem até agora. E nós estamos no finalzinho, está terminando. Ô irmão, não brinca não, isso aqui é muito mais excelente do que aquilo que nós podemos imaginar. Isso aqui está além do nosso entendimento, está muito além. Isso aqui não tem, isso aqui não foi escolha nossa, foi Ele mesmo que escolheu. Ele escolheu vir dessa maneira, dar um sinal, um super sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel. Para que foi isso? Por que razão? O profeta diz: porque ele não escolheu tornar um anjo se ele quisesse, que é a coisa mais linda do mundo. Se ele quisesse, ele transformava num anjo, que é a coisa mais linda, descia a asa de 50 quilômetros de largura uma da outra e descia. Mas não. Olha para você ver uma coisa, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter chegado a um homem totalmente maduro, tá? Deus tem que descer em carne, tem, então vou descer um homem maduro, pronto. Ele poderia ter se tornado com continência de todo o céu, um homem descendo do céu, com a celebridade do céu, tudo acompanhando ele. Isso vai acontecer em Apocalipse 19, na hora que ele descer com milhares de seus santos. Mas isso aí é quando ele vai descer para implantar um milênio na terra. Então aí tudo bem. Mas agora, no mundo perverso, dessa geração perversa, olha que jeito que ele veio. Podia ter vindo um anjo com toda a celebridade do céu, abaixando os corredores do céu, a escada de ouro. Ele poderia ter descido de uma banda, com uma banda de anjos, que é o que todo mundo pensa, que ele vai vir buscar a noiva. Vai vir uma banda de anjos tocando e gritando e tocando trombeta no céu, o arrebatamento, todo mundo pensando que é assim. Ele vem às escondidas. O profeta diz que é Romeu e Julieta, fez o quadro. E Pedro diz que ele virá como um ladrão de noite, ninguém vai ver nada, o arrebatamento é secreto. Sabe o que ele vai arrebatar? Aqui, ó. Ele vai arrebatar a Bíblia Sagrada. É as duas asas da grande águia. E você é uma águiazinha. Você tarraca na asa de Deus e sobe com Ele. É aqueles que estão tarracados nas asas de Deus é que vai subir no arrebatamento. As águiazinhas, a grande águia, levanta voo, e as águiazinhas tudo pendurado na águia da grande mãe águia. Ô, irmão, tudo que nós precisamos é estar preparado para agarrar na asa de Deus. Ele possa nos ajudar. Ele poderia ter descido, uma banda de anjos poderia ter feito isso se ele quisesse, mas ele disse: eu te darei um sinal, um super sinal. Opa! Super sinal, um sinal eterno. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E quando ele teve de escolher um lugar que esse filho nasceria, vamos ver que lugar que Deus escolheu para o seu filho nascer, né, irmão? Ele poderia ter descido a escada com todo o céu em continência. Ele poderia ter descido do céu como um anjo, ou como um homem totalmente maduro, mas ele também poderia ter vindo do palácio de um rei, se ele quisesse.
Mas ele disse: eu lhes darei um sinal. E o sinal foi dito aos pastores. Vamos estar escondido dos sábios entendidos. E os pastorzinhos lá de Belém conseguiram enxergar o sinal. Inclusive tem gente que faz confusão com os magos e os pastores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os pastores viu ele recém-nascido. Os magos viu ele já com 2 anos de idade. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele se revelou ali. O sinal foi dito aos pastores: vocês o encontrarão em um estábulo, enrolado em faixa. Esse é o super sinal nascido em cima de um monte de esterco. Eu quero ver quem que vai conseguir enxergar isso. Essa mensagem aqui é um sinal de Deus. Diante do mundo, ela está em cima do montinho de esterco mesmo. E o que mais consola nós é que Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Essa mensagem aqui não é conhecida. Essa mensagem não se engana com isso. Se você sair em Campestre aqui e perguntar: vocês sabem onde que é o tabernáculo? Eles sabem, porque está aqui perto da rodoviária, todo mundo passa na rua aí, está vendo tabernáculo. Mas eles passaram onde que é o tabernáculo de madeira, mas não conhece essa mensagem, não. Se o povo conhecesse o que é essa mensagem, isso aqui não cabia o povo, não. O que é isso? Cabia o povo, não. O povo não conhece. Está escondido aos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. E Jesus falou isso em São Mateus capítulo 11, agora eu perdi, verso 25. Ele diz: graças te dou, Pai. Ele agradecendo o Pai que morava, habitava nele. Graças te dou, ó Pai. Ele podia ter feito assim, mas graças te dou, ó Pai, porque o Pai enche os céus e a terra. Que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e revelasse aos pequeninos. Não se engana nisso aqui, não vai ser revelado. A maior dificuldade que tem é um teólogo ver essa mensagem, não consegue ver. Teólogo, nós tem teólogo aqui que hoje não está no culto, o irmão Jurandir. Foi teólogo, formado na ETAD, a melhor escola. Ele conseguiu ver isso aqui, mas é um milagre um teólogo enxergar isso aqui. Ele conseguiu ver. O Maurício, nós que fez teologia também. Fez uma metade da teologia. Chegou a mensagem, jogou a teologia tudo para lá, larga a mão disso aí. Tem nada a ver com teologia. Teologia distancia o homem de Deus. A teologia forma doutor para suas próprias concupiscências. A teologia é uma chocadeira de doutor. Eles amontoariam doutores. Paulo fala a Timóteo, para suas próprias concupiscências, para se jactanciar. O nosso pastor é o doutor fulano de tal, grande representação mundial, nacional, estadual e aquela coisa. O nosso pastor é o deputado fulano de tal. Entendeu? Deus trabalha na simplicidade e vem num grão de areia. A pessoa não consegue entender. Vai conseguir nunca. E eu não posso ir mais muito, por causa do tempo. Está terminando aqui, irmão. Eu estou sentindo, estou tendo uma revelação aqui que os irmãos estão morrendo de fome. Eu sou profeta. Profecia, viu, irmão? Eu profetizo que vocês estão tudo morrendo de fome. Fala que não é verdade. O monte está entregando ouro lá.
Irmão, você está vendo? Esse é o super sinal nascido em cima de um monte de esterco. O nosso Deus em cima do monte de esterco. É bastante, né? Evangelho. Você já pensou, velho? Nossa, hein? Eu acho que nós fizemos errado, né? Aceitar uma mensagem de um homem que nasceu em cima do monte de esterco. Sabe que não é bom nós voltar para trás, não? É a coisa mais sagrada que você pode pensar. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Parece que até brincar com isso é perigoso. Deus tem misericórdia, nos perdoa por brincar às vezes. Mas veja, deu um mau cheiro do celeiro, sem ter nem mesmo roupa para vestir. São João 1, verso 3. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nasceu no monte de esterco que não tinha roupa para pôr. Veja, Emanuel. Lá em Belém, a 9 quilômetros de Jerusalém, ao sul, no centro da cidade, a Igreja Católica construiu um santuário bem no centro da cidade. E lá no cantinho da montanha, termina a montanha, tem a gruta onde Jesus nasceu, que está lá, simples como até antigamente. Está na simplicidade lá. Na simplicidade. Tem a gruta onde que realmente ele nasceu. E ele construiu um santuário muito bonito e coisa e tal. 2 lugares que eles alegam hoje. Mas até hoje eles não têm revelação nem isso. Nem isso, não tem. De onde ele nasceu. Não tem revelação. É desse jeito que é. Oh, que coisa! O diabo deseja fazer as coisas grande e brilhante. Então o profeta, ele fala na mensagem: humilha-te, para nós tomar cuidado com o negócio de muito brilho, coisa de muito brilho. É para tomar cuidado com isso. Deus conserva as coisas humildes. Um super sinal: vocês encontrarão o bebê enrolado em faixa, deitado na manjedoura. Este será um sinal, o super sinal. Quando ele estava na terra, ele era tão pobre como nós falamos a respeito dos tempos difíceis. Quem é esse pequenino? O profeta faz a pergunta: quem é esse pequenino tão pobre? Nós falamos de coisa de tempo difícil. Aí o profeta diz: esse pequenininho aqui, sabe quem é ele? Ele é Jeová. Ele é Jeová. O Deus Jeová se tornou homem, apanhou nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Aí está o sinal. Ele era Deus. Ele se fez homem, não um homem rico, mas um homem pobre. Esse é o super sinal. Vocês poderiam pôr um sinal, disse Deus: eu lhes darei um sinal eterno. Ele poderia ter vindo de outra forma, como eu disse, mas um bebê. Porque ele se fez um bebê. O profeta pergunta: quando aquela boquinha sem dente abriu pela primeira vez na manjedoura, aquela boquinha sem dente, não, já nasceu com os dentes tudo, coisa mais, não, nasceu sem dente. Uma criancinha nasce sem dente. Veja, naquele primeiro berço dele é manjedoura. Na primeira manhã de Natal, ali foi realmente o Natal de Cristo ali. Não é esse Natal que as pessoas fazem hoje, não. O Natal de hoje é uma mistura do Deus do Sol. Eles misturou Cristo com Deus do Sol e fez o Natal de Cristo.
para fazer do povo tudo pagão, idólatra, essas árvores de Natal, essas bolas de Natal, isso aí tudo está apontando para o paganismo. O Natal verdadeiro mesmo nunca foi isso. Isso é um comércio, é que nem o Dia das Mães, é um comércio. O profeta diz que Dia das Mães é todo dia, é Dia do Pai, é comércio, Dia do Pai é todo dia. Às vezes fica o ano inteiro sem ver a mãe, no Dia da mãe leva um pacote de flor para a veinha cansado, como se acha que fez uma grande coisa. E ali em seu pequeno berço de manjedoura, e o primeiro gritinho que veio de sua voz, aquilo era Deus chorando, irmão. Era de Jeová chorando. Vocês têm que ter paciência comigo. Você sabe que eu estou agradecido a Deus? Eu estou agradecido a Deus porque eu não sei aonde é que eu ia conseguir falar, que eu ia conseguir chorar, que eu ia conseguir expressar isso que está dentro de mim se não tivesse um povo que cresce no mesmo Deus que eu creio. Eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu queria falar e não conseguia achar alguém para ouvir o que eu queria falar. Mas Deus me deu uma família que crê. Aleluia. Gostou você conversar com pessoas que crêem naquilo que você está falando? Você vai torcer. Ali era Jeová chorando. Um homem vindo de Deus. Era um homem. Cada entendimento, o homem veio ao mundo sem nada, mas continuava sendo homem. O que ele estava tentando fazer, o que ele estava tensionando, ele chorou como um bebê na manjedoura, ele brincou como um menino na rua. O profeta está falando aí. Ele trabalhou como um homem. Ele trabalhou. A Bíblia diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Eu imagino o tanto de madeira que ele cortou, de machado. Naquele tempo não tinha motosserra. Naquele tempo era bração pesado mesmo. Hoje o povo está muito forgado, viu, meu aí? Hoje aperta um botão, lava a roupa. Aperta um botão. Não tem de passar roupa, não tem ainda máquina de passar roupa, irmã Sandra, irmã Beth. Valetudo, tem lá? Máquina de passar? Eu estou achando que a lavanderia já tem, porque espaço, nem água não põe, tudo a seco. Então hoje está tudo desse jeito. No tempo que Jesus trabalhava também não tinha mão de serra, não, era no braço mesmo. Homem experimentado nos trabalhos. Mas mesmo assim, ele continuava sendo Emanuel. Passou pelo processo que um ser humano tem que passar. Por isso que quando você está com dor, levanta a tua mão e fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor passou dor muito primeiro do que eu. O Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele é o super sinal, Deus habitando na criação que Ele criou. O super sinal, isso era um sinal para vós. Ele era tão pobre quando Ele chegou na terra. Ele veio em um ventre emprestado. Ô, irmão, ventre emprestado para nascer, sepultura emprestada para ser sepultado, tudo emprestado, não tinha nada. E era o Criador de tudo. E Ele criou até a própria pessoa que vendeu Ele, a própria pessoa que matou Ele, Ele que criou a própria pessoa que bateu o prego no cravo, Ele que criou a pessoa que pôs a coroa de espinho. É tudo Ele que fez. Entendeu como é que é?
Ele só não criou uma pessoa para levantar ele na ressurreição, porque isso ele fez por si mesmo. Aleluia, ele me levantou por si mesmo. Inclusive é um desafio para o homem. Não tem homem que consegue, nunca conseguiu levantar por si mesmo. Aleluia, somente. Glória, aleluia. Ô irmão, não dá vontade de nós ficar o dia inteiro aqui, parar com esse negócio de pensar em almoço? Mas não tem jeito, nós temos que respeitar esse tempo também. Eu estou agradecido a Deus essa manhã. Todas as manhãs é boa, né, irmão? Você já pensou, não, vou terminar aqui, ó. Não, mas pera lá. Ele é o nosso guardião, ele é tudo, ele desceu, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e tudo por causa de nós. Ele fez tudo e ele guardou. Agora, o que nós temos que guardar, então? Eu preciso terminar isso aqui. Porque nós também temos que tirar uma pedrinha, mas tem que fazer alguma coisa, não tem? Oséias capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus diz que é para nós guardar a beneficência, o juízo e o amor. Olha para você ver o que nós temos que guardar. Não é fácil, mas é isso aqui. E nós precisamos dele em nós para você conseguir. Judas 6. A palavra de Deus fala sobre os anjos que não guardaram o seu principado. Olha para você ver. Mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna até o dia do juízo daquele grande dia. Aqueles que não guardaram os seus mandamentos, a sua habitação está reservada para o juízo naquele dia. A palavra de Deus diz para Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto. Então Abraão ficou incumbido de guardar o concerto de Deus. Deus falou para ele: tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Se você crê que você é um filho de Abraão, então você está incumbido de guardar os mandamentos de Deus. Filho de Abraão. Salmos 97:10, a palavra diz que aquele que aborrece o mal tem a sua alma guardada pelo Senhor. Então ele quer que nós aborrecemos o mal. Eu me aborreço com essas coisas. Inclusive até a alma de Ló, que era um tipo da virginésia, abominava pelas as abominações. A alma dele gemia por causa das abominações. Ele não tinha força para sair de Sodoma, porque ele era virginésia. É a virgem prudente que tem força para sair do pecado, né? Para sair da incredulidade, para sair do mundo, dos costumes mundanos. É a virgem prudente que tem condição de fazer isso aí. A virginésia não dá conta. A virginésia, ela quer misturar o mundo com a palavra de Deus e leva tudo misturado. A virginésia, ela vai na igreja, sai da igreja e vai chupar picolé misturado com programa de televisão. Se brincar, sai da igreja, vai no carnaval. Sai da igreja, às vezes não vai no carnaval na rua lá, mas chega em casa, liga a televisão no Rock Rio e mistura tudo. Mistura o evangelho com o mundo mesmo, a virginésia. Nós não vamos julgar não, porque são salvas também, não é salvação comum. Mas arrebatamento é para aqueles que meditam de dia e de noite na lei do Senhor. E acabou, não tem conversa. Você vai ficar perdendo tempo com coisa que não tem nada a ver com a mensagem, não. Arrebatamento é isso aí. Provérbios 13, a palavra diz que aquele que guarda aquele que guarda a sua boca, que é muito difícil de guardar, conserva a sua alma. Ô irmão, isso aqui é Provérbio 13. Você liga isso aqui com Tiago 3 lá e faz uma sobremesa, faz um sanduíche ligado uma coisa na outra e
come mesmo e a tua alma fica satisfeita. Gênesis 18, a palavra de Deus diz que Abraão ordenaria os seus filhos a guardar o caminho do Senhor depois dele. Ele tinha essa comissão, como todos os pais têm essa comissão de falar para os seus filhos: meus filhos, papai está indo embora, mamãe está partindo, nós já estamos com mais de 60 anos, já somos idosos. Vocês, por favor, depois da nossa partida, continuem louvando a Deus, servindo a Deus, não para não, tá? Esse é o recado de Deus para nós nessa manhã. Mateus 28:20, a palavra de Deus diz que Jesus pediu para nós guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado, e Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que promessa, irmão! Aquele nenenzinho que nasceu lá na manjedoura, se formou um homem, trabalhou, teve um ministério aqui na terra, que nós, se for entrar no ministério dele aqui, nós vamos ficar o dia inteiro e nós temos que chegar no término aqui. Aquele menininho, ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, subiu, ele disse: eu vou e volto para nós, voltou e está habitando dentro de nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e ele cumpriu a sua palavra, ele está em nós. Aleluia! 1 Timóteo 5:21, a palavra de Deus diz que Paulo aconselhou Timóteo não fazer nada por parcialidade. É justamente o que eu tenho sempre visto nessa igreja profética. Aqui você não encontra uma pessoa fazendo as coisas por parcialidade. Aqui nós amamos todos iguais. Todos iguais. Você vai ver isso nos irmãos. Um amando o outro, amai-vos uns aos outros, todos, sem parcialidade. Esse negócio de parcialidade, escolher, preferência, eu prefiro esse, eu prefiro, não tem nada de preferência. A preferência que é Ele, é Jesus, que é o preferido entre os milhares. Aleluia! Hebreus 10, a palavra de Deus diz para nós reter a nossa confissão, porque fiel é Ele que prometeu e cumpre aquilo que Ele promete. Então você pode reter firme a sua confissão. Você confessou que amava o Senhor Jesus faz 10 anos, agora você não quer amar mais? Não, pode continuar, retém isso, veja bem. Você continua amando Ele, porque Ele prometeu. Ele dizia: eu te amo, e continua amando nós até, não tem fim, é eterno. Entendeu como é que é? Pode ficar firme. Hebreus 3,14, a palavra de Deus diz que nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aí você vai entender que a vitória não é de quem começa, é de quem termina até o fim. Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mensagem: uma igreja enganada pelo mundo. Eu tinha anotado até para ler aqui, mas não vai dar tempo, não tem problema, eu vou citar. Entendeu? O profeta diz que Deus pode guardar, qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa que guarda a sua palavra. Então o primeiro passo para Deus usar você. Você quer que Deus te use? Na obra, para ganhar uma alma, para falar uma palavra de amor para alguém que salva. Você quer ser um instrumento mesmo nas mãos de Deus? O profeta diz que Ele pode usar qualquer pessoa que guarda a sua palavra. Amém? Ele é o nosso guardião, Ele guarda nós de todo mal, e nós temos que guardar a sua palavra também, para Ele poder usar nós, para poder buscar uma alma, um pecador arrependido, que tem ainda alguns deles que tem que ser alcançado.
E você é um dos tais, um instrumento para isso. Amém? Em nome de nosso Senhor Jesus, nós vamos ficar com isso em nossos corações nesta manhã. Glória a Deus. Graças a Deus. Lembrando os irmãos que à noite estaremos em Poços de Caldas com mais um culto de bênção. Aqueles que não podem estar lá, através da internet, né? Vamos acompanhando. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Aleluia. E perdoar na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu que vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, eu ver a morte, Amém. Glória a Deus. Então você vem para fazer a oração de encerramento. E nós temos a justificação. A família do irmão Orlando justificando. Eles não puderam estar no culto, está viajando ainda. Eu não estou vendo a família do irmão Paulo em Ouro Verde também. Por certo, estão viajando, né? Machado. Senhor Jesus, abençoa aqueles que não puderam estar também, né? Então vamos para o encerramento. Você, quem que vai vir fazer a oração? Glória a Deus. Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, agradecido por mais esse culto, Senhor. Por esta palavra tão abençoada que o Senhor nos deu nesta manhã. Na verdade, o Senhor tem mesmo nos guardado de todo mal, todo perigo.
Ajuda nós, Pai, como nós possamos guardar os mandamentos do Senhor para sermos usados nas tuas mãos, para levar a tua palavra, Senhor, e abençoar os teus filhos. Em nome de nosso Senhor, Pai, abençoa a irmã Sandra que está conosco pela primeira vez aqui, todos os irmãos que estão reunidos, e abençoa também o alimento físico que será repartido com os irmãos agora, que nós possamos continuar no companheirismo do amor e que possamos levar saudade de estarmos juntos outra vez aqui, próximo culto. E o Senhor nos ajuda no culto da noite também, que tenhamos mais um culto abençoado. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós encerramos esta reunião e vamos para o almoço, então, que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa as irmãs que têm trabalhado na cozinha e têm dedicado tempo para os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. O abraço fraternal, Deus abençoe, né? Graças.